Disse Jesus: quando o Filho do Homem entrar na sua glória, e todos os santos anjos com ele, todas as nações se unirão, e aí o Filho do Homem se sentará no trono da sua glória. E então ele dirá àqueles que estão sentados à sua direita: vem, bem-aventurados de meu Pai, herdem o que foi preparado para vocês desde o começo da criação. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. E de repente, no meio da multidão, uma mulher pergunta: Senhor, quando eu o vi passar fome? E outro homem replica: Mestre, quando eu o vi nu? E Jesus completa dizendo: toda vez que vocês fizerem aos meus pequenininhos, vocês estarão fazendo para mim. Até hoje, a ideia de poder tocar Jesus, de poder enxergar Jesus materializado, de poder conversar com Jesus, é algo que felicita os nossos corações. Mas Jesus nos convida a conhecê-lo pelos seus pequeninos. Toda vez que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. Então, onde estão os pequeninos de Jesus? Eles estão lá fora, eles estão dentro do nosso lar, eles fazem parte da nossa família. Essa é uma questão que faz a cada um de nós refletir. Como Jesus se apresenta em nossas vidas? De qual maneira? De que forma? E como nós o recebemos? Porque naquela época, as pessoas não compreendiam, ou muitas não compreenderam, que Jesus queria ser tocado por aquele mais necessitado. Jesus queria ser visto pela fraternidade, pelo amor, como sendo o maior em nossos corações. E hoje nós perguntamos: quem são os pequeninos de Jesus? O nosso tema hoje é sobre a família do Cristo, a família que é um dos agrupamentos mais antigos da humanidade. Na verdade, a família remonta à humanidade. Se nós recordarmos dos primórdios, o homem, mesmo impulsionado pelo instinto, ele procurava já se agrupar, ou em proteção de si mesmo ou das suas criações. E isso era bom, e está dentro da lei. O senhor Kardec vai falar na questão 766 sobre o contato social. E ele vai perguntar aos espíritos se nós precisamos do contato social. E os espíritos vão responder que sim, que não somos perfeitos, não somos completos. E é através do contato social que nós acabamos por ajudar um ao outro. E mais à frente, na questão 779, ele vai falar do progresso, da progressão dos espíritos. E vai dizer também que nem todos progridem ao mesmo tempo. Um de forma um pouco mais acelerada, outro de forma mais lenta, mas sempre progredindo. E que um completa o outro e se ajudam mutuamente. Então, isso é princípio da vida. A família é princípio da vida. Quando estamos falando da família, estamos falando sim do princípio da vida. E a família tem evoluído em conceitos, mas precisa também evoluir em sentimentos. Na antiguidade, na antiga Roma, a família era totalmente patriarcal. O interesse maior na constituição da família era o imperialismo, eram as finanças.
Nós já ouvimos falar dos casamentos arrumados, do qual os cônjuges não se conheciam, mas os pais, o patriarca, o chefe, ele tratava de ter uma combinação perfeita entre filhos e filhas, com o objetivo de aumentar economicamente seu poder. Naquela época não se importava com a felicidade, ou não se enxergava um ao outro como um membro, um ser com suas necessidades, que precisa crescer, que tem suas carências, mas o olhar era unilateral. Um pouco mais na era contemporânea, nós tivemos um avanço da família que se deu lá pela volta da Revolução Francesa, Revolução Industrial, que veio com o surgimento forte dos casamentos laicos, ou seja, aqueles que não estavam sob a égide das instituições religiosas. Mas já foi possível, nesse período um pouco mais à frente, perceber que existia um progresso, porque as pessoas se uniam de livre e espontânea vontade, às vezes até com interesses menos dignos, interesses menos nobres, por interesse financeiro, por interesse de aparência física, mas existia vontade, o desejo de se estar junto. E a doutrina espírita, ela vai alargar todo esse contexto quando ela começa a ver cada membro da família como um agente que possuidor sim de deficiências, de carências, mas como um agente que dentro do contexto denominado família, ele está apropriadamente no lugar onde deveria estar, ou seja, sob os desígnios divinos. E é possível nós enxergarmos isso quando pensamos, onde começa a família? Os senhores já pensaram sobre isso? Até então, ou aqueles que não são providos do conhecimento espírita, pensam que a família começa no namoro, no noivado, no casamento. Mas nós já sabemos que a família começa na pátria espiritual. É lá onde planejamos, onde combinamos, é lá que o espírito está tomado de suas potencialidades e consegue perceber suas limitações. Os vínculos que unem a esposa, filhos e os parentes até mais próprios. E os mentores espirituais nos falam que, em muitos casos, nós nos preparamos em colônias apropriadas a isso, para estudar a relação da família. Então, a família não tem começo e não tem fim, porque ela nos liga a Deus pela paternidade maior, a paternidade do Espírito. Então, assim nós podemos concluir que essa viagem transitória da qual estamos passando no corpo de carne, vinculados a um grupo mais especial que denominamos família, não ocorre por obra do acaso. E a grande maioria dos fatos relevantes que ocorrem nessa família, nessa relação, nesse contato, diz respeito a algo que pode ser muito interessante a cada um de nós. Porque na relação de família é possível enxergarmos potencialidades e virtudes em cada membro que a compõe. Mas é possível enxergarmos também dificuldades, problemas, limitações. E talvez esse é um ponto crucial e determinante para a nossa ação, ou para a nossa reação. Dentro da lei divina, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Em tudo que olharmos, tocarmos e visualizarmos, nós enxergamos perfeição. E a família, sendo um projeto de Deus, também é perfeita. Se não ainda
no conjunto relacional, mas no princípio, que é mais nobre, o conjunto, família, do que a nossa visão individual. Então, quando a gente chega a uma família com essa proporção, nós podemos sentir as mãos de Deus. Sim. Por que eu tenho que exercer de tanta paciência, ou tolerância, ou resignação com aquele ou esse? Por que eu tenho tanta dificuldade na relação de perdão, de amor com esse ou com aquele? Essas questões nos levam, então, a uma reflexão maior. E, quanto a ela, nós vamos discutir e conversar com os senhores. Eu perguntaria, como seria a vida sem família? Já pensaram nisso? Sabe aquela família que, às vezes, ou parentes mais próximos, que às vezes vem aquele pensamento deletério em nossa mente? O que eu estou fazendo com esse povo? Porque eu sou muito diferente deles. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? São coisas que nos incomodam às vezes. Porque no primeiro momento parece que as diferenças são tão grandes, os desafios são tão grandes, que parece que nós não estamos dentro do jogo certo. Parece que nós somos peças fora do jogo, ou alguns entes da família são peças fora do jogo. Mas qual modelo seria de vida para nós ou de relação se não houvesse a família? Vamos pensar um pouco. Seria possível isso? Aliás, alguém parou para pensar que se não houvesse a relação de dois seres, nem haveria a possibilidade de nascer um novo espírito aqui encarnado? Ou que, se nascendo esse espírito, se não houvesse a proteção e a doação e todo o amor da mãe, esse rebento não teria condições de desenvolvimento em todas as suas áreas? E se não houvesse um pai, o provedor, o protetor, o líder, a família poderia entrar numa situação de risco? Então é preciso refletir sobre isso. E a ideia é que nós concebamos a família como um dos maiores presentes que Deus dá a cada um de nós. Uma das maiores possibilidades de crescimento. Uma das maiores possibilidades de desprendimento do espírito do mal que ainda insiste em assolar o seu coração. Se nós temos dificuldade em relação à convivência com os entes mais próximos, quem diria com os de fora? Porque são relações diferentes. Mas isso nos incomoda também, porque parece que a família do vizinho é sempre melhor do que a nossa. E até parece que a relação com os amigos é sempre melhor do que a relação que nós temos com pai, filho, mãe, irmão, os parentes mais próximos. Mas eu venho alertando e percebi isso há algum tempo, que são relações diferentes. Nós não convivemos com um amigo 24 horas por dia. Nós conversamos com os amigos, as coisas boas ou ruins? Boas. Ruins às vezes. Mas se o amigo discorda da nossa concepção, talvez a nossa aproximação já não vai ser tão grande. É uma relação diferente. Não é uma relação superficial. A família é uma relação profunda. Toca direto ao nosso coração. Quase todos os dias e todos os momentos que nos relacionamos dentro do nosso lar, o nosso coração está sendo acionado. Razão, coração. Razão, coração. E está sendo acionado, nos sugerindo uma forma de ação, de atitude. Eu costumo parar um pouco para pensar. Eu sempre
ajo melhor quando eu paro para pensar. Nós viemos aqui, nos alimentamos do conhecimento da doutrina, estudamos, lemos e saímos aqui gabaritados. Mas quando precisamos colocar em prática, isso não requer só razão, requer coração. E quando se toca ao nosso coração, que muitas vezes já vem sendo machucado, e vamos permitindo que se acumule nele todos aqueles resíduos maléficos de discórdia, de descontentamento, de decepção, e a crosta está tão grande que quando precisamos acionar o nosso coração, o que nós encontramos no nosso coração? Puxa, mais uma vez, João, você fez isso? Felipe, de novo? Homem, eu vivo com você há 30 anos. Mulher, eu vivo com você uma vida inteira e você não mudou nada. Quem precisa mudar, talvez? A mulher ou eu? O homem ou a mulher? De quem é a oportunidade? De quem é o exercício? Porque aqui nós estudamos, exercitamos, chega em casa nós praticamos. Eu prefiro parar para pensar. Quando eu penso, eu reajo melhor aos instintos que ainda insistem a tentar conduzir o nosso coração. Aqueles instintos da antiguidade, do patriarca, do imperialismo, do ditador, que ainda tenta insistir dizer que é a sua família, e é a sua palavra, e é o seu querer, e é a sua decisão. Um conceito ultrapassado, que destoa totalmente do que nós entendemos e estudamos aqui. Eu tenho uma filha de 10 anos, o nome dela é Nicole. Como eu trato a Nicole, ou como eu deveria tratar a Nicole? Como uma criança ou como um espírito? Eu devo dar a ela a oportunidade de exercer o seu direito como indivíduo, como membro da família, ou eu devo tratar a Nicole como uma pirralha? Cala a boca. Nem fala nada. Coisas pequenas que até hoje acontecem. Você não está falando com a Nicole de 10 anos, você está falando com o espírito que está dentro do lar, numa incubadora. Vocês sabem o que é uma incubadora, né? Você fala muito em incubadora de empresas, né? Você aprende a ser empresário. E os nossos filhos estão aprendendo a ser indivíduos, pai e mães, e vão guardar valores, conhecimento e experiências que vai transcender ao nosso olhar, porque isso vai se colocar em prática quando na formação das suas famílias. Então, primeira coisa, por isso que é preciso razão, porque se formos pela emoção, vai falar com uma criança de 10 anos que não quer tomar banho. Todo dia, 10 anos. Tem adulto ainda que não gosta de tomar banho? Lógico, não aqui entre nós, né? Nesse calor não tem jeito. Mas vai falar. Como a gente se comporta com essa criança? Respeito pelo espírito. E Divaldo Franco fala disso. Da necessidade de respeito pelo espírito, pelo cônjuge, pela esposa, pelo pai, pela mãe. Respeito. Independente do que fez. Independente do que fazia. Mas é o respeito. Respeito por aquele que tem pouco para dar. Meu marido tem uma desatenção com os filhos, tem pouco para dar, mas é espírito e merece respeito,
na sua fragilidade. Minha esposa tem uma dificuldade para se relacionar com os filhos que eu não acredito. Respeito, ela está aprendendo. E quem é mãe sabe, né? Cuidar de criança é um exercício maravilhoso, né? Eu amo fazer isso. Nem sempre, mas quando faço eu amo fazer isso. A minha filha, a minha esposa teve um acidente há uns 4, 5 anos e caiu, quebrou o braço e ela ficou limitada de diversos movimentos. Então eu tinha que ajudar a minha esposa a se vestir e ela colocava uma blusa e perguntava: tá boa? Sim. Porque quando a gente não precisa ajudar a vestir, já está bom, né? O homem não tem muita paciência para esse tipo de coisa. Imagina que eu tenho que tirar e colocar, ajudar a outra. Então, olha só o drama. Mas eu vou dizer para vocês a experiência que eu tive maravilhosa. Pentear o cabelo da tua esposa. Você já fez isso? Meu Deus do céu. Pentear o cabelo da tua esposa. Quando você pensa que está maravilhoso, não, o coque está torto. Você tem que fazer tudo de novo. Aí terminava a minha esposa, vinha minha filha, criança. E ela gosta de um coquezinho no lado aqui, que tem aqui 5 centímetros para lá, 3 para cima, 2 para baixo. Pensa no negócio difícil. Mas eu fui forte. Muitos Pai Nosso. Muita oração. Mas fui forte. Mas olha só. É um detalhe, coisas pequenas das quais nós não estamos preparados, mas não sabemos o que Deus reserva para cada um de nós na relação a Deus e na relação de filho. Se nós continuarmos endurecidos com um pensamento individualista, talvez não teremos condições de enfrentar alguns desafios como esse. Mas o conceito de família, o conceito básico de família diz que é um grupo de indivíduos unidos por laços consanguíneos, formados geralmente de pai e mãe, unidos pelo matrimônio, e que vai, então, na sua conjugação, se estendendo pela família nuclear, onde diz que vêm os filhos. Esse é o conceito básico. E dizem que esses indivíduos, então, juntos moram numa casa e formam um lar. Qual é a diferença de casa e de lar? Casa é uma construção de madeira ou de alvenaria, que tem um telhado, que tem chão. Isso é uma casa. E um lar, o que é um lar? É o resultado do sentimento nutrido, exalado, dispensado por cada um daqueles que formam aquele grupo. Numa casa você encontra um telhado para proteger do tempo. Mas no lar você encontra proteção. Numa casa você encontra o alimento da matéria. Mas no lar você encontra o alimento do espírito. Numa casa você encontra os teus pertences materiais. Mas no lar você encontra o teu santuário. O lugar onde você sai e quer voltar. O lugar onde você toma suas energias, ou retoma suas energias. E daí eu pergunto aos senhores, onde nós estamos vivendo? Numa casa ou no lar? E talvez alguns vão pensar, puxa vida, mas na minha casa não tem briga, né? Não tem discussão, todo mundo se dá bem. Nós estamos falando de amor. Se dar bem é uma coisa, se amar é outra. Se querer intensamente, se preocupar intensamente, respeitar intensamente, se doar intensamente, é outra. Porque tem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e nem sequer se conhecem. Pega uma esposa e um esposo, pergunta qual é a cor que mais gosta. A comida,
a roupa, ou então do teu filho. Pergunta, qual é a cor que ele mais gosta? Muitas vezes vivemos no mesmo teto e não nos conhecemos. Se já evoluímos e não vivemos em conflito, então vamos extrair o melhor, a néctar, o amor, a relação saudável, o exemplo a deixar para aqueles que vão nos suceder. Isso é um lar. Não é só viver bem, sem ter briga e sem ter discussão. Isso é o lar, uma construção. É a família de Deus ali, a família de Cristo. Está ali, dentro do lar. Mas o que nós encontramos muitas vezes dentro dos nossos lares? Um campo de batalha, de guerra, de desavenças, de perseguição. Perseguição, sim, perseguição. Eu vou todo dia depois que a minha filha toma banho no banheiro, ver se ela pendurou a toalha. É perseguição, gente. É perseguição. É perseguição. Às vezes não dei nem um bom dia, um abraço, um beijo apertado. Mas vou lá vigiar, tá? Para ver se fez certinho as coisas. Somos espíritos. Qual é a diferença que tem uma toalha? Hein, pessoal? Nós relevamos uma toalha, um erro, um equívoco com nossos amigos. O lar é campo de trabalho. Trabalho do coração, do espírito. Nós relevamos muitas coisas no nosso trabalho. Quem trabalha aqui, por favor? Pelo amor de Deus, nosso Brasil está... Eu vou tentar de novo. Vocês têm que me ajudar, que eu queria tomar uma aguinha aqui, daí eu dou um tempo. Vocês conhecem a coisa. Quem trabalha aqui, por favor? Maravilha. Olha aí, ó. Quem trabalha fora ou dentro de casa, tudo é trabalho, né? Toda construção para Deus é um trabalho. Se bem que a gente encontra aquela discussão, né? Marido e mulher, um duelando com o outro. Quem trabalha mais? Tu não dá valor ao meu trabalho. Eu lavo, passo, cozinho, cuido, faço isso, aquilo. Tu nem valoriza, né? E daí o marido fica chateado porque a mulher também não vê ele lá sendo guerreiro, colocando-se como um escudo, ouvindo dificuldades, problemas na relação. Então, os dois se completam. São muito especiais as duas funções. Mas no trabalho nós toleramos, quantas coisas nós já toleramos do nosso amigo, hein? Meu Deus, e do nosso patrão mesmo. Hein? A gente recebe uma bronca e sai sorrindo da sala. Já viram isso? É maravilhoso, né? Porque nós temos um interesse, pessoal. Qual que é o interesse? É o instinto, preservação do trabalho, é o sustento que sai dali. Então vamos acender esse interesse também dentro da família, dentro do lar, nas dificuldades, nos conflitos, nos momentos críticos. Nós temos um interesse como espíritos. Senhor, se me concedesse um lar, uma casa, um abrigo, uma família, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. E a honra a Deus é uma coisa maravilhosa. Porque Jesus disse, honrai vosso pai e vossa mãe. Honra a Deus não é por fazer. E a gente já falou disso outro dia aqui. Eu obedeci meu pai, eu obedeci minha mãe. Eu fiz aquilo ali porque minha esposa pediu. Você fez só. Você obedeceu, você não honrou. Vamos honrar a Deus por termos um lar, uma família, por termos um cônjuge, por termos filhos, que muitas vezes se colocam dentro da sua ignorância como degrau para o nosso crescimento espiritual. Mas por que pisar? Não vamos pisar. Vamos fazer o que Jesus fazia. Estica a mão, ergue,
vem comigo. Porque o Filho de Deus não foi feito para ser pisado. Carregado sim, mas não pisado. Então é preciso nós pensarmos nisso. Então, a história conta, isso está lá em Mateus, que Jesus se encontrava reunido com os seus. E de repente, vieram falar: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E muitos já ouviram essa passagem evangélica, bíblica, em que Jesus olha para aqueles que estão ao seu lado e pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E pega e diz: vocês são minha mãe, para aqueles que estão próximos deles, e vocês são meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, meu pai, é minha mãe e são meus irmãos. Olha que interessante. Jesus vai dar um conceito, vai expandir o conceito de família. A doutrina espírita fala bastante nisso, sobre a família consanguínea e a família espiritual. Mas Jesus vai nos dar uma referência maior sobre a família. Porque quando se fala em mãe e irmão, está se referindo a quê? A família, não é isso? Então Jesus vai ampliar o seu conceito de família e a dizer: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Jesus, se nós esquecemos, nasceu onde? Vamos lá, pessoal, me ajudar? Dentro de uma família, na manjedoura, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, mas dentro de uma família, dado a importância que é a família. E conta os evangelistas que a família de Jesus era acometida de dificuldades também, não só dificuldades materiais, mas dificuldades de relacionamento. A única diferença dentro da família de Jesus, sabe quem era? Era Jesus. Jesus veio de forma humana, como nós sabemos, libertar a humanidade das amarras da ignorância, nos trazer um código de amor para nos libertar do pecado. E veio como um homem, se colocou a nossa semelhança, dentro de um lar, foi submetido à educação de um pai e de uma mãe. A única coisa perfeita dentro da família de Jesus, sabe quem era? Jesus. Jesus era humano, mas ele nunca errou. Então, percebam vocês dentro do contexto que nós estamos inseridos. E vai dizer Jesus: aquele que faz a vontade do meu Pai. Como nós estamos? Nós estamos fazendo a vontade do meu Pai? Nessa caminhada para a família espiritual? Qual que é a vontade do Pai? Jesus fazia a vontade do Pai. E diz ele: muitos dirão: Senhor, Senhor, eu estou aqui. E ele vai olhar e dizer: Senhor é aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós estamos fazendo a vontade do nosso Pai? Nós estamos olhando aqueles pequeninos, talvez de coração, aqueles pequeninos espirituais, aqueles pequeninos que batem a nossa porta a todo dia, a todo instante, pedindo paciência, pedindo tolerância, ou melhor, pedindo piedade.
Nós estamos encontrando esse pequenininho dentro do nosso lar? É pequenino mesmo. Algumas vezes nós somos grandes naquilo que já desenvolvemos um pouco mais, em algumas virtudes. Mas muitas vezes nós somos pequeninos, principalmente em misericórdia, em ser compassivo com as misérias do outro. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Por isso que a doutrina espírita, ela nos amplia a visão sobre diversos aspectos da vida, mas principalmente para a nossa posição como indivíduos no contexto da vida, e depois a nossa condição como indivíduos no contexto do grupo mais íntimo, que é a família. O que é fazer a vontade do Pai? Amar, não pecar, ser bondoso, ser honesto, ser trabalhador, ser humano. Nós estamos inseridos num circuito de energias tão deletérias. O mundo nos assalta com tanta ferocidade que nós muitas vezes esquecemos até que somos espíritos, que daqui a pouquinho vamos desencarnar e vamos encarnar de novo, vamos desencarnar e vamos encarnar de novo. Nós ficamos tão presos às tribulações da vida, às dificuldades, os problemas, às metas, aos projetos materiais e às dificuldades de relacionamento, que nós esquecemos que somos espíritos. Nós somos tão roubados da nossa felicidade, ou das coisas que nos levariam à felicidade, que não percebemos. Geralmente, dentro da minha casa, do meu lar, nós adotamos a assistir TV só final de semana. Sexta de noite, sábado, domingo, a gente faz o cineminha. Porque existem famílias que chegam e se reúnem no almoço e fica um sentado com o patrinho na frente da TV, o outro sentadinho no lado com o celular, mexendo, e o outro comendo na cozinha. São coisas simples. Quem está recebendo mais dedicação de tempo? A televisão, o celular, o WhatsApp, a notícia ruim, ou os membros da família? É simples as coisas. Então nós temos que nos enxergar como filho de Deus, nos enxergar como espíritos primeiro, ter como a nossa meta o nosso crescimento espiritual, buscar imitar o Pai, a exemplo de Jesus. Eu e o meu Pai somos um só. A exemplo de Jesus, imitar o Pai. Se não somos dotados ainda das virtudes que precisamos para ter uma boa relação, mas tentemos imitar. O que o filho faz quando vê o pai fazendo barba? Quem tem filho? Homem aqui? Quem tem filho? Crianças? Talvez você já pegaram o seu filho lá no espelho, quase cortando o rosto, querendo fazer a barba. O que o filho está fazendo? Imitando o pai. E a mãe já viu a sua filha lá na frente do espelhinho com o batom, tentando se maquiar, fazendo o quê? Imitando a mãe. Ou então usando
o salto alto da mãe, né? Perigoso, né? Imitando a mãe. Os nossos filhos nos imitam. Nós imitamos os nossos pais. Vamos buscar imitar Deus pela vivência de Jesus. É preciso aprisionar esse animal que ainda insiste em sobressair as nossas ações, ao nosso querer. É preciso domar esse animal feroz, que quer se libertar a qualquer momento, em forma de explosão, de estupidez, de intolerância, de impaciência. Porque esse animal nos faz grande no momento de ira, que você fica forte, mas te faz minúsculo, te coloca no chão, no momento em que a razão prevalece sobre você. O que é melhor? As recordações de quantas vezes nós cedemos, ou as recordações de todas as vezes que nós falhamos? Então é um desafio, fazer a vontade do Pai. E Jesus dá um novo conceito e estabeleceu para nós, então, essa possibilidade de estendermos a nossa visão, a nossa ação sobre a família. É bem possível que ao desencarnarmos, nós buscarmos dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, a nossa família. Assim como a mãe de Jesus buscava Jesus, os irmãos buscavam Jesus. E é claro que Jesus, em momento nenhum, quis desrespeitar sua mãe ou seus irmãos, porque Jesus era sábio, mas ele aproveita essa oportunidade para estabelecer de forma muito clara a divisão entre a família consanguínea e a família espiritual. E ele exalta a família espiritual quando ele fala: minha mãe e meus pais e meus irmãos são aqueles que atendem à vontade de Deus. Jesus assinala para isso. Jesus assinala para isso. E isso é suficiente para nós pegarmos e repensarmos sobre a nossa família. Eu falava no início da família como um campo de batalha ou como um refúgio. É preciso que nos esforcemos. É preciso que deixemos de viver por instinto para viver pelo coração, para que a nossa casa sirva ao Senhor, o nosso lar sirva ao Senhor, para que o primeiro, o maior e o mais exaltado dentro do nosso lar seja Jesus. Vamos nos desvencilhar do passado, da antiguidade, do patriarca, da matriarca, do ditador, e vamos curvar assim as nossas cabeças para que Jesus seja o maior. Mas ao convidar Jesus ao nosso lar para fazer parte da nossa família, nós precisamos então preparar o nosso coração, preparar a nossa casa, preparar os nossos entes. Nós precisamos nos esforçar para isso. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria. E ele vai estar sim. Vai estar. Toda vez que nós o convidarmos. Toda vez que nós o escolhermos cedendo. Toda vez que nós o escolhermos alimentando os famintos da ignorância que estão ao nosso lar. Toda vez que nós cedermos, vestindo aqueles que estão despidos de moralidade, de ética, de bom senso. Toda vez que nós os visitarmos, aqueles que estão ao nosso lar doentes. E doente pede médico. E o médico
é a mão de Deus. E nós podemos ser a mão de Deus. Talvez nós vamos sair daqui alguns tristes, alguns felizes. Mas a doutrina, ela é motivadora. A doutrina, ela é iluminista. Deus é motivador. Jesus é motivador. A vida nos convida à motivação. Aqueles que buscam viver bem vão encontrar dificuldade. Mas aqueles que buscam bem viver é aqueles que vão encontrar a luz e as possibilidades de crescimento. Que o Senhor possa estar tocando cada nosso coração. Que hoje e amanhã seja um renovo para cada um de nós. O que passou, passou. E você tem agora, tem o futuro. Você tem o tempo todo que precisar. Que nós possamos ser considerados irmãos de fato de Jesus. E que nós possamos nos dar em sacrifício assim como Jesus se deu. Se dá em sacrifício para cumprir e fazer a vontade do Pai. Quando o Filho do Homem entrar na sua glória e todos os santos anjos com ele, daí ele se sentará no trono da sua glória. E todas as nações se unirão. E o rei dirá: vem, bem-aventurados. Vem, bem-aventurados do meu Pai. Porque vocês herdarão o que foi preparado para vocês desde o princípio. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram me visitar. E hoje vocês estão sentados aqui numa casa espírita. E por isso ele está conosco. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.